H2O Limpa, nossa missão é promover a qualidade da água com soluções que reduzem o custo. Nossa empresa é especializada no tratamento de água de poço, visando sua potabilidade, conforme portarias vigentes. Oferece soluções completas como análises físico-químicas, análises bacteriológicas, acompanhamento técnico diário para diversos setores como empresas, indústrias, fazendas e condomínios. Entre em contato e saiba mais. WhatsApp 229-9815-3456 ou 99975-5673. Siga nosso Instagram, @H2O Limpa. Direção do professor Antônio Zaia, químico responsável, e Francisco Zaia, engenheiro agrônomo e PhD em solos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar disponível em podcast, também em todas as plataformas tocadoras aí de podcast. Logo mais, reprise na Plena TV e também em nossos aplicativos, nos aplicativos de rádios e no aplicativo exclusivo aqui da Folha FM, tanto para Android quanto iOS. Você pode baixar aí, é levinho, rápido, prático, para você acompanhar e ouvir a Folha aonde você estiver. São 7h17. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã, começando aí mais uma semana, que seja uma semana de muita bênção, de muitas conquistas e vitórias para todos nós. E a gente começa com a previsão do tempo, que está marcando para hoje 39 graus em Campos, máxima prevista de 39, mínima de 23 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 27 graus, tem previsão de calor extremo hoje. No Rio de Janeiro também, na capital, a previsão traz aí 42 graus de máxima. É muito calor para hoje. Fique atento, à umidade relativa do ar está baixa, o que não aumenta a sensação térmica. Quando a sensação térmica está muito alta, é em virtude da umidade relativa do ar também está alta e temperatura alta. Então, se tem uma sensação térmica mais alta. Mas hoje a previsão é de calor mesmo, de sol, ventos no período da tarde, com maior incidência aqui na região, chegando a 25 km por hora. Também importante, os ventos, eles aliviam um pouco essa sensação térmica, nesse calorão. Mas fique atento aí, segunda-feira de muito calor em Campos e sem chuva, também segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Programa de hoje, tenho o prazer de receber o presidente do Sindipetro NF, Sérgio Borges, já com a gente. Serginho, como é carinhosamente chamado por todos os seus companheiros de trabalho e de sindicato, está com a gente aqui para falar um pouco sobre esse comando desse importante sindicato, um dos maiores da América Latina. O Sindipetro NF tem um porte gigantesco e, naturalmente, quanto maior, né, o seu número de associados, maior a responsabilidade também. Já já nós vamos conversar com o Sérgio Borges, coordenador geral do Sindipetro NF, para falar sobre vários temas, entre eles algumas mudanças que a Petrobras está impondo no sistema de home office ou no teletrabalho, há mudanças de dias trabalhados no sistema de teletrabalho, enfim, tem toda uma discussão em pauta e a categoria hoje está
naquela estado de greve, que é uma espécie de um alerta aí para a empresa, no sentido de buscar e tentar encontrar uma solução. Esse movimento sindical, às vezes as pessoas ouvem, mas já vai partir para a greve. Olha, eles estão tentando conversar com a Petrobras já faz um bom tempo. Então, a greve é o último do último recurso que o sindicato sempre usa, ou quando usa é porque realmente não teve nenhuma forma de encontrar aí um diálogo. O Sérgio está aqui para falar também sobre essa boa notícia que é uma virada de página aí da Petrobras, anunciando 23 bilhões de dólares de investimentos aqui na Bacia de Campos, exatamente na Bacia de Campos. Já falamos isso aqui com o Wellington Abreu de São João da Barra, entendemos um pouco mais dessa importância desse investimento e o que reflete diretamente aí na vida socioeconômica aqui da região. Então, o Sérgio também vem para falar de outras ações que o Sindipetro promove e apoia no sentido de buscar aí o bem dos trabalhadores e trabalhadoras offshore. Sérgio, rapidamente, só trazer aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br e a seguir a gente já começa esse bate-papo, mas obrigado pela sua presença aqui. 7h21, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. E Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Olha, só uma dica, baixa o aplicativo aí do Laboratório Plínio Bacelar para você ter os resultados de exames, marcação de atendimento e solicitação de coleta de exame em sua residência. Pode marcar direto pelo aplicativo, muito mais prático, rápido, fácil e resolve logo o seu problema. Laboratório Plínio Bacelar. Nas manchetes do Jornal Folha da Manhã, a gente começa com a principal ponte da integração entregue depois de 40 anos de espera. Cláudio Castro inaugurou a obra que encurtará o trajeto entre Campos, São João da Barra e São Francisco e refletirá em desenvolvimento. Está na capa da Folha. Aluno morre no Hospital Feira Machado após passar mal em escola. A polícia segue investigando. Licença ambiental para o Ceascan é emitida. Mais um passo. Motoristas reclamam de inúmeros buracos, armadilhas nas ruas. Essa aqui é destaque na capa do Jornal Folha da Manhã. A rua Antônio Manuel. Os condutores passam um sufoco por ali com essa buracada. Campista é a aposta do Botafogo. Mais um craque saindo de Campos aí para os grandes clubes do Brasil. Atrações agitam o fim de semana nas praias da nossa região. Ainda na Folha, Vainer Teixeira, vereador, licenciado e secretário de Administração e Recursos Humanos, esteve aqui na última sexta-feira e a gente falou com o Vainer sobre essa questão dos RPAs. E é destaque aqui no jornal: enfrentar a questão dos RPAs é fundamental. Intenção de votos: Prefab aponta paz na liderança ao governo. Vladimir aparece em segundo nessa pesquisa. Cinema brasileiro perde talento, de Cacá Diegues. São as manchetes que estão aqui no portal folha1.com, no jornal Folha da Manhã. No portal Folha 1, agora sim, atualizando aqui as últimas informações. Rapidamente, 7h24. Homem morre ao cair de moto na BR-101 em Campos. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo. A pista ficou interditada até as 2 horas, com o trânsito desviado pelo acostamento. Homem é socorrido em estado grave após ser agredido em Campos. Vítima foi encaminhada para o Hospital Feira Machado. Bandidos atiram em mulher durante assalto à cerâmica. No último sábado, cerca de R$20 mil
foram levados. Entrega do espaço cultural da estação ferroviária de São Fidélis acontecerá em maio. Flamengo vence o Vasco por 2-0. Você é vascaíno ou é flamenguista? Flamenguista. Pelo amor de Deus. Parece desde 5 horas da manhã, tô chegando aqui, tá cheio de flamenguista na rua, andando com camisa do Flamengo. Meu pai. Tá aqui, ó. Vence o Vasco por 2-0. Vasco também, te contar uma coisa, hein? Bruno Rubro-Negro leva melhor no Maracanã com gols de Bruno Henrique e também de pênalti e Everton Cebolinha. 2-0 para o Flamengo. Mega Sena acumula, novamente prêmio chega a 90 milhões. Homem é esfaqueado após agredir companheira no Parque Califórnia. Polícia Federal autoriza concurso com 1.000 vagas para a carreira policial. Yara Cíntia quer inaugurar destacamento do Corpo de Bombeiros ainda este mês. Vacinação contra a Covid continua, mas para grupos prioritários e inscrições para oficinas na Casa da Juventude começam hoje. 7 horas e 26 minutos, meu caro Sérgio Borges, presidente, coordenador, na verdade, geral do Sindipetro NF, que é uma eleição colegiada, né? Então, Isso. é coordenador geral, que dá, mas é como se fosse presidente, é o responsável por esse importante sindicato, como eu disse, é o maior da América Latina. Bom dia, obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha. Prazer enorme estar aqui com vocês, a gente precisa trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre o sindicato, falar um pouquinho sobre a categoria petroleira, sobre a Petrobras, essa importante empresa, não só para a região aqui norte fluminense, mas para o Brasil como um todo, né? Então tem mudanças, algumas que afetam os trabalhadores, estão vindo, outras que trazem boas notícias para toda a população. A Petrobras volta a investir pesado na região. E é um prazer, sempre que chamar, eu vou estar aqui participando com você. Principalmente depois de um final de semana que a gente ganha do Vasco. Nosso freguês. Freguês, né? Boa. Esse Vasco também não toma rumo. Perdeu pro Fluminense também, não perdeu? Perdeu de virada. Perdeu de virada pro Fluminense. E olha que o Fluminense tá com aquela... Respeitando, né? Para não falar que eu tô cometendo etarismo aqui, depois eu vou falar que... Preconceito meu, um velho falando de velho, pode, né? Os caras têm uma idade bem avançada no Fluminense. Mas vamos lá. Aqui, como é que... Porque, na verdade, você é do Sindipetro já há muito tempo. Eu acompanho você há bastante tempo, desde a época de Zé Maria. Exatamente. E outros que passaram. Agora, por último, antes de você, nosso glorioso Teseu Bezerra. Isso. Enfim. Eu entrei no sindicato em 2014, né? Eu entrei na Petrobras em 2002, então já vou fazer 23 anos de Petrobras esse ano. Em 2014 eu entrei no sindicato. A princípio eu fiquei ainda um tempo, uns 2 anos, na diretoria colegiada, onde você é diretor, mas você ainda está trabalhando dentro da Petrobras, seu trabalho normal. E depois eu vim para a diretoria executiva. A gente é liberado da Petrobras e fica à disposição do sindicato, fica trabalhando o tempo todo para o sindicato, como eu estou até hoje. Quando eu entrei, o Zé Maria estava fazendo uma transição, ele era o atual coordenador do Sindipetro, ele foi ser o coordenador geral da FUP, que é a nossa federação. A FUP, só para entender, ela tem um conjunto de 13 sindicatos no Brasil como todo, em vários estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, desde o estado do Sul até passando por Nordeste, na região Sudeste aqui, além de Minas e Espírito Santo, aí vem Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas e Sergipe. E aí o Zé indo para a FUP, aqui a gente ficou com o coordenador Breda e depois do Breda veio o Teseu. E agora eu estou assumindo a coordenação geral do sindicato. Essa mudança, Cláudio, é uma mudança salutar, é uma mudança que ocorre geralmente de 6 em 6 anos, pela necessidade mesmo de que a gente faça um rodízio, traga novas pessoas com novas ideias. É uma mudança boa para a instituição, porque você está sempre renovando a coordenação geral. E como você falou, só para explicar,
A gente é eleito em forma de diretoria, uma diretoria com 30 diretores e 10 conselheiros fiscais que têm a responsabilidade de analisar as contas do sindicato. Mas essa direção, ela elege também o coordenador geral, que é uma espécie de presidente. Não é exatamente um presidente, porque as decisões mais importantes são tomadas no coletivo. Enquanto o sindicato está no seu dia a dia, o coordenador geral que toma as decisões mais do dia a dia, são decisões práticas. Então, eu assumi desde janeiro essa função de coordenador geral, substituindo o Teseu. Aliás, quero mandar um abraço aí para o Teseu. O Teseu sempre ouve a rádio aqui, ele está sempre com a gente, às vezes fazendo os comentários, mandando algumas informações para cá. Mas um abraço, Teseu. É com grande honra que eu agora ocupo esse lugar que você ocupou. E o Teseu, ele vai passar agora a ser da executiva da nossa federação. Então vai tratar de questões mais nacionais que envolvem a categoria petroleira lá na Federação Única dos Petroleiros, a FUP, no Rio de Janeiro. Eu sigo o Teseu lá nas redes e tô vendo lá, ele esteve em casa esse final de semana, mas já tá voltando pro Rio, já tem novas ações e encontros e reuniões para poder a coisa funcionar. Assim, a demanda é muito grande para a categoria, para acho que toda a categoria, todos os trabalhadores, como de uma forma geral. Houve a reforma, né, trouxe muita novidade aí, inclusive aquela que isso aconteceu com o Michel Temer e acabou com aquela contribuição anual sindical, aquilo basicamente fechou o total, acho que não sei quantos, mas a maioria dos sindicatos no Brasil foi fechada com aquela, justamente com a falta do recurso para sobreviver. O Sindipetro mostra a sua força, a sua independência neste momento, né, Sérgio? Sim, sim. Só um recorte ainda, lembrando aqui da fala do Teseu. O Teseu está indo para o Rio hoje para uma atividade muito importante que marca também essa mudança da tendência da Petrobras. Ele está inaugurando lá no estaleiro de Angra, junto com o presidente Lula, que está chegando no Rio, hoje também, a nova fase da Petrobras da revitalização da indústria naval. Então vão ser dois navios que a Petrobras encomendou, que vão estar sendo construídos lá no estaleiro de Angra dos Reis. Então é uma ótima notícia também para o Estado, que foi um dos estados mais impactados com a destruição da Petrobras na Lava Jato, e agora conseguindo recuperar investimento, gerando emprego, e emprego de qualidade, né, Cláudio? Que são técnicos, engenheiros, que trabalham nesse ramo da indústria. E falando sobre a questão do financiamento sindical, realmente a reforma trabalhista que ocorreu no governo Temer trouxe dentro de suas mudanças uma mini reforma sindical, que foi o fim do imposto sindical. Era um imposto que a gente já criticava há muito tempo, não sei se todos conhecem, mas era aquele imposto obrigatório de um dia de trabalho que era descontado em março. Não tinha opção, todo trabalhador tinha aquele um dia. E esse imposto era repassado para os sindicatos e centrais e federação. A gente tinha um histórico aqui, Cláudio, de devolver esse imposto, sabia? Legal. Porque nós sempre acreditamos na contribuição voluntária dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que querer contribuir, não devem ser obrigados a contribuir. Então nós, na época do imposto sindical, nós abríamos uma possibilidade do trabalhador vir aqui no sindicato fazer um pedido, eu quero a devolução, e a gente devolvia. Isso porque nós temos uma taxa de filiação altíssima, que hoje passa dos 80% da nossa base. Hoje a gente tem, contando com o setor privado, trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas, algo em torno de 10 mil pessoas filiadas a esse sindicato. E aí a gente não sentiu muito esse impacto da quebra do imposto sindical, que foi muito, muito danoso para todos os trabalhadores, em especial os sindicatos que são mais nacionais. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, do que esse corte representou, para as centrais,
como a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e outras centrais, a redução foi entre 80% a 90% das suas receitas. Foi mais ou menos isso que eles perderam. Por isso que muitos sindicatos que dependiam exclusivamente desse imposto, eles tiveram dificuldade. A gente que tem um número grande de filiados e a gente já tem uma receita mensal que é dessa contribuição espontânea dos trabalhadores que entendem a importância de financiar a luta pelos seus próprios direitos. Então a gente não sentiu muito. Se eu falar que não sentiu, a gente sentiu. O impacto a gente sentiu. Mas não foi tão grande assim. A gente continua sendo um sindicato forte, atuante e com as contas em dias. Você tem uma série de problemas quando você não tem uma representação sindical mais forte, mais atuante. Eu me lembro do sindicato da indústria, do mobiliário aqui, do nosso querido saudoso Eulálio. Sim, saudoso Eulálio. Saudoso Eulálio. Ele praticamente parou, o sindicato existe, tá ali, claro, mas a força, a representatividade passa, porque você tem despesa no sindicato. Sim. Então, eu estou tocando nesse assunto por isso. E aí vem a importância do sindicato, por exemplo, e esse que eu citei, como você, a gente vai chegar lá. Mas num sindicato de atuação importante, como esse do setor da construção civil, você vai pegar lá se fiscalizar mesmo as obras em todo o país, você vai perceber um caminhão de trabalhadores sem o básico de EPI, material de proteção da vida daquele trabalhador. Sim, às vezes é uma coisa simples. E aí vem a importância do sindicato nisso. Às vezes o trabalho nosso é visitar uma instalação, visitar uma empresa. Isso requer recurso, porque nem todos os sindicatos eles conseguem um carro, uma disponibilidade de um carro, como hoje a gente tem. Às vezes você precisa fazer uma reunião importante na sede da empresa, que nem sempre é no mesmo município. No nosso caso, a sede é no Rio. E às vezes ocorrem reuniões além do Rio, em São Paulo e em Brasília. Então, a gente tem que pegar voos, são passagens caras, hospedagem cara, a depender da época do ano. Semana passada a gente esteve no Rio, por exemplo. Ficamos a semana inteira em atividade no Rio. Daqui para o Rio dá até para a gente ir de carro, mas a hospedagem por conta do horário, da época do ano, a gente está em pleno verão, pré-carnaval, a hospedagem lá está um absurdo. Então são todas as nossas atividades, desde uma participação numa reunião, uma auditoria numa instalação, numa área industrial, ou até mesmo grandes atividades como as mobilizações são necessárias, campanhas de mídia. A gente às vezes precisa alertar a população do que a gente está fazendo, do porquê que a gente está fazendo, até para a gente tirar esse estigma que colocam de que sindicalista não gosta de trabalhar, sindicalista é vagabundo, sindicalista só sabe fazer bagunça, né? Então a gente precisa contratar... comunista da esquerda, como é que é? Baderneiro. Bagunceiro, só gosta de baderna. Então a gente precisa, às vezes, fazer uma campanha de mídia, contratar os veículos de comunicação para falar a nossa opinião sobre o fato ocorrido. Às vezes fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, por exemplo, para acompanhar as questões de saúde e segurança. Tudo isso envolve custo. E sem esse recurso do trabalhador fica difícil fazer essa luta. Então uma preocupação. Hoje a gente trabalha com uma perspectiva de rever essa questão da forma de financiamento. É importante destacar que nós somos um sindicato cutista e a CUT ela é contra qualquer imposição, então nós não somos a favor da volta do imposto de forma nenhuma, mas a gente quer uma contribuição que seja aprovada em assembleia, ou seja, que dê a oportunidade aos trabalhadores de se manifestarem se querem contribuir ou não, como a gente tenta fazer hoje no sindicato mesmo, no Sindipetro. A depender da boa vontade de muito patrão, muita política, as conquistas estariam bem aquém do que tem hoje. Então, houve avanço e aí é benéfico para todos os trabalhadores, inclusive aqueles que falam mal da própria categoria do próprio sindicato. Falar em
defesa dos direitos dos trabalhadores, tem um embate agora que está deixando aí muita gente preocupada com relação até à possibilidade de uma greve daquelas estilo 2020, 95, greves marcantes aqui na história da nossa Petrobras e do Sindipetro NF, que é a mudança do teletrabalho ou home office. Como que é esse trabalho hoje? Me passa um pouco desses detalhes. Quantos trabalhadores tem hoje atuando nesse sistema que aliás já existia antes da pandemia. A pandemia foi um acelerador do processo apenas, né? Já existia. Aliás, tinha uma empresa aqui na 13 de maio, eu conversando com... Sim, a empresa de TI. Trabalhava com a parte de informação, tecnologia de informação. Quem me passava muita informação era Cláudio Graça. Você se conheceu? Sim, sim. Marajá da Petrobras. Nunca trabalhou lá. Aquele ali nunca trabalhou, posso falar. Tô brincando. E ele fala, não, Nogueira, os caras estão ali na 13 de maio, eles consertam um submarino nosso de prospecção dali, da 13 de maio. Então, assim, da rua 13 de maio. Então, é fantástico. Isso já há muitos anos. E aí a pandemia foi um acelerador, foi uma espécie de um fermento para fazer a coisa crescer em termos de números de trabalhadores de teletrabalho, né? O trabalho em casa. Quantos são hoje? Como é que está esse sistema? E o que basicamente está sendo mudado pela Petrobras que vocês não estão aceitando? Então, o advento da tecnologia, ele vem e se coloca e a conjuntura simplesmente acompanha, né? As empresas também, o mercado também. Essa empresa que você falou é uma empresa que presta serviço de TI. Então, ela tem soluções de informática como, por exemplo, resolver problemas de software, resolver problemas de sistema e uma série de questões que envolvem computadores, sistemas informatizados. Mas, para além desses trabalhos que já são específicos da área, em 2017, um pouco antes da pandemia, a Petrobras ela implementou um modelo de teletrabalho já tentando estudar como que seria uma possível implementação de parte dos trabalhadores administrativos. Em 2017, isso não foi muito para frente, por conta de uma série de outros fatores, e em 2020, por conta da pandemia, numa medida assertiva, não só da Petrobras, mas de todas as empresas do mundo, a gente implementa o teletrabalho para todos aqueles trabalhadores que havia possibilidade, né? Lembrando que a gente tem atividades operacionais que impossibilitam qualquer modalidade de teletrabalho. Quando a Petrobras implementa o home office, ela faz isso sem negociar. Mas até então, com um acordo nosso, havia sim uma necessidade de proteção dos trabalhadores para evitar a exposição à Covid-19. Então, tinha que aplicar o distanciamento social e era uma medida assertiva, sim. Alguns detalhes ali para a gente acertar, mas tinha que deixar as pessoas em casa. Termina a pandemia e a Petrobras começa a voltar com os trabalhadores aos poucos. De lá para cá, ela implementou uma escala de 3x2. São 2 dias de trabalhos presenciais e 3 dias de teletrabalho ou home office, como a gente gosta de chamar. Essa escala perdurou do fim da pandemia até agora. E agora a empresa, recentemente, no início desse ano, a diretoria executiva da Petrobras aprovou o aumento de mais um dia. Qual é o problema? Primeiro, que o home office, ou teletrabalho, como a gente chama, para esses trabalhadores do regime administrativo, que aqui na região nossa representam algo em torno de 3 mil trabalhadores, se a gente contar os próprios e os do setor privado, que trabalham diretamente com a Petrobras, se eu pegar o campo indireto, aí a gente pode passar dos 6 mil trabalhadores. Esse regime comprovadamente aumentou a produtividade das pessoas. Quem é de Campos vai lembrar aqui daquela quantidade imensa de ônibus que saía toda madrugada de Campos para ir para Macaé. E o que a gente percebeu, e percebemos através de pesquisas extensas, a gente contratou o DIEESE para fazer uma pesquisa com esses trabalhadores.
mais de 2.000 trabalhadores respondeu à pesquisa, é que esse tempo de deslocamento, que ficava em torno de 2 horas para ir e para voltar, então são 4 horas no dia, virava qualidade de vida. O trabalhador que não conseguia praticar uma atividade física, ele começava a praticar. Conseguia levar o filho na escola, conseguia dar atenção aos pais idosos, então conseguia ler um livro ou ver um filme, ele conseguia ter um pouco mais de qualidade de vida. E essa qualidade de vida refletia no aumento da produtividade. O trabalhador trabalha mais satisfeito, uma vez que ele tem uma vida melhor. E isso foi comprovado nos números da Petrobras. A Petrobras, ano passado, ela bateu o recorde de lucro. E vinha batendo recorde, um ano atrás do outro. Ano passado também ela bateu o recorde de valor e de mercado na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então são lucros comprovados, valor de mercado comprovado e eficiência desses trabalhadores comprovado. E a gente não entendeu por que a empresa faz uma mudança de última hora sem explicar, sem uma explicação razoável, né? Porque a explicação que eles deram é que tem-se uma necessidade de aumentar a integração dos trabalhadores e manter a cultura organizacional, que de fato ocorre. Eu posso dizer, eu sou sindicalista, mas eu também tenho que olhar o lado da empresa, até porque o sindicato ele não é contra a empresa. A gente quer que a empresa ela prospere cada vez mais, porque se a empresa um dia tem tiver empresa, prejuízo, não tem sindicato, não tem sindicato, não tem trabalhador, então nós somos a favor. Então, de certo modo, a ideia da integração da cultura organizacional faz sentido, mas desde que esses trabalhadores tenham uma atividade presencial que seja coerente com a proposta. E o que a gente vê acontecer na prática, Cláudio? Os trabalhadores saem daqui nos 2 dias de trabalho presenciais que eles têm, eles entram lá dentro das instalações da empresa, vão para o seu local de trabalho e abrem o computador e, incrivelmente, fazem todas essas atividades online. Então, eles fazem o teletrabalho de forma presencial. Eles não encontram com ninguém lá, eles não têm reuniões presenciais, as reuniões continuam a ser via sistemas, via Meeting, ou Teams, ou qualquer outro sistema online, e tudo no computador. Então, isso não faz sentido, não tem uma lógica correta. E, principalmente, por a gente entender que a produtividade aumentou, e que comprovadamente até o número de acidentes caiu. Por quê? O trabalhador está menos exposto, então ele se acidenta menos, ele fica menos exposto aos riscos de trânsito e os riscos da violência urbana. Então aqui em Campos e Macaé não costuma ser normal, mas em grandes capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, a gente tem um número grande de petroleiros que são assaltados. Eu mesmo já atendi um trabalhador que ele era da Bahia, né? Ele voltou para lá, estava trabalhando no Rio e ele pegando um Uber do aeroporto para a sede da empresa, quando ele tinha acabado de chegar, ele foi sequestrado pelo Uber, cara. Olha que situação. Foi roubado todos os seus pertences, foi ameaçado e teve que voltar de forma bem mais rápida do que ele esperava para Salvador, porque estava sendo ameaçado. São intempéries que, infelizmente, o nosso país é um país que tem essa marca da violência, né? Ainda tem muito que trabalhar sobre a questão da violência urbana, mas o home office também ajuda a reduzir a exposição dos trabalhadores a esse risco. Então, por isso que a gente não entende o porquê que a empresa está fazendo essa mudança e quer chamar a empresa para vir negociar. Em que pé essa coisa de se sair daqui para ir lá entrar no computador de lá é brincadeira, né? Você tem uma demanda de reunião, tem uma demanda de coordenar uma equipe, sim. São outras funções que aí sim, você tem que estar presencial, fim de papo. Durante a pandemia nós fizemos aqui quase 2 anos, não foi, Beto? 2 anos de home office. Eu e Beto, a gente estava aqui, né, na central. E tanto outros companheiros da bancada, como a Aloysio, outros jornalistas, faziam de casa, ou de onde tivesse, com os entrevistados. Por sinal, abriu um leque para a gente ouvir grandes figuras aí do cenário nacional, como fizemos.
O que é muito mais fácil, o que é muito melhor. Como é que eu vou trazer um convidado aqui da Bahia, que você está citando aí? O cara fala da Bahia com a gente aqui agora. Então, é realidade. Isso não é nem, né, coisa de outro mundo, já existia também, só que acelerou na pandemia. E é tão óbvio, né, que você não consegue entender por que a empresa quer. Mas no começo, eu vou chegar lá só para a gente fechar esse tema, eu quero saber em que pé está a possibilidade de negociação, como é que está a proposta de vocês com a contraproposta da Petrobras. Mas no começo eu me lembro que a Petrobras lançou esse sistema, quando foi interessante para ela, porque não podia parar, mas também teve um outro problema, que foi despesa em casa, internet, computador, ela não deu nada, vocês que tinham que se virar. Como é que foi essa fase também? Esse começo foi bem conturbado por conta da necessidade de jogar os trabalhadores no home office, né? E de fato a empresa não queria contribuir com nada, a gente precisou fazer os sindicatos fazerem uma intervenção, e foi difícil porque a gente estava em plena pandemia, para que a empresa reconhecesse a necessidade de dar uma ajuda para comprar um móvel. Eu mesmo, Cláudio, quando eu comecei lá no início da pandemia, nas 2 primeiras semanas eu comecei a sentir uma dor nos ombros e eu não sabia de onde que era a dor, porque eu não estava fazendo nenhuma atividade a não ser as reuniões online. E aí, por um acaso, eu lembrei da cadeira que eu tinha, que não era uma cadeira... Cara, e a cadeira não fazia com que eu não ficasse numa posição de ergonomia correta. E isso acarretava dor no ombro. Então eu tive que comprar uma cadeira mais correta, e essas cadeiras não são baratas. São cadeiras caras. Eu tive que melhorar a iluminação, eu tive que ajustar o sistema de ar-condicionado da onde eu trabalho, porque a temperatura, o calor, você não consegue ficar muito tempo ali. Então tinha alguns gastos que a empresa só reconheceu depois de uma atuação do sindicato. E pior, a Petrobras, durante 2 meses, obrigou os trabalhadores que trabalham por 8 horas, eles trabalham 8 horas diárias, a reduzir sua jornada de trabalho para 6, com redução de salário, proporcional à redução de salário. A redução de jornada, ou seja, todo mundo passou de 8 para 6, reduzindo o salário, caía 25% de toda a remuneração, sem acordo com a gente. Isso é uma briga que até hoje a gente está na justiça tentando fazer a empresa reconhecer. São coisas que o sindicato teve que atuar para voltar para o normal, mas esses 2 meses até hoje a gente está tentando brigar para reconhecer. Agora, já vindo para a recente alteração, no final do ano passado a empresa já sinalizava essa possibilidade. Os sindicatos se reuniram, fizeram uma reunião, informaram a empresa que queriam negociar a volta ou qualquer alteração do teletrabalho. Ela deu uma recuada, só que esse ano ela veio com tudo. E qual foi o problema central? É porque a diretoria já aprovou, e já aprovou que agora, a partir do mês que vem, os gerentes da companhia já voltam para esse novo regime de 3x2, ou seja, aumentando o dia obrigatório. E a partir de abril, os trabalhadores normais, todos os demais trabalhadores. Por isso, o clima está um pouco mais tenso. Como a gente chamou a empresa para negociar e ela não veio negociar, e além disso já fez um sinal de que vai tocar as alterações sem qualquer negociação com os sindicatos. Por isso que a gente, recentemente, em assembleia, aprovou as mobilizações pipocas que estão ocorrendo. Toda semana a gente tem feito mobilização para chamar a empresa para negociar. Aprovou também o estado de greve. O que é esse estado de greve? Não é greve em si. É já uma preparação para a greve. São atos, são mobilizações, são atrasos, são piquetes de convencimento que a gente vai fazendo ao longo da semana, geralmente de forma pipoca. A gente faz aqui, faz em São Paulo, faz em outras bases, para duas coisas. Sensibilizar o trabalhador da importância dele estar debatendo o tema e lutando por esse direito, que é um direito importantíssimo para ele, e também chamar a empresa para negociação. Você falou uma coisa muito bem aqui que a gente tem como prática no Sindipetro NF e na FUP. Nós temos como prática esgotar o processo negocial. A gente não quer greve. Agora eu vou falar uma coisa que pode ser contraditória aqui, né? Como é que um sindicalista fala que não quer greve? A gente não quer.
A greve, ela é muito traumática, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. A greve, ela deixa marca, ela deixa perseguições, ela deixa punições, ela gera prejuízo para a empresa. Então, a gente só utiliza isso como o último instrumento de defesa dos nossos direitos. Então, se possível, a gente faz o que for possível para não ter a greve. Então, nós vamos tentar negociar com a empresa, nós vamos acionar o Ministério do Trabalho, nós vamos procurar o Ministério Público, nós vamos fazer interlocução com Brasília, com os parlamentares que podem ajudar a conversa e a gente só parte para um movimento de greve se todas as outras alternativas não derem em nada e a empresa não vir a negociar com a gente. Lembrando que a gente também não está pondo uma regra rígida, então a gente também entende a sensibilidade da empresa, só que a gente só quer construir isso de forma negocial, que é a melhor forma. E a gente tem certeza que se a Petrobras vier negociar com a gente, nós vamos conseguir construir uma proposta que contemple tanto os anseios da empresa quanto também os interesses dos trabalhadores. Petrobras quer diminuir de 3 para 2 no home office e vocês querem pelo menos manter nos 3. Exatamente. Pegou aí? Pegou aí, mas tem outras formas de resolver o problema da integração que ela está falando. Então a Petrobras, ela quer, como eu falei, como a principal bandeira dela é melhorar a integração entre os trabalhadores e também a questão da cultura organizacional. Então existe uma forma que a gente está propondo, a título de exemplo, de manter a mesma relação de 2 dias presencial para 3 e unir os dias presenciais em semanas sequenciais. Então, por exemplo, no início da semana você ia pegar a semana inteira presencial. Você ia ter toda a equipe lá. Isso tem que ser organizado, porque hoje as instalações da empresa também não suportam o número de trabalhadores, então você tem que dividir, semana tal gerência tal, outra semana tal área, outra semana tal setor. E aí você teria, de fato, o setor presente naquela semana, eles poderiam trabalhar todo mundo junto, melhorando assim a questão da integração e da cultura organizacional. E aí, no restante do mês, quando completasse a proporção de 2 para 3, ele pegaria o restante do mês de home office. Apresentaram essa proposta? Já apresentamos. Tem também uma outra proposta, porque a gente tem um outro problema. Quando a Petrobras joga as pessoas no teletrabalho na escala 3x2, permitiu que muitos trabalhadores alterassem o local de residência, buscando até uma melhor qualidade de vida. Então eu conheço várias pessoas que trabalham aqui em Macaé, mas moram até em outros estados, Espírito Santo, Minas, Salvador. Eu conheço gente que mora no Rio Grande do Sul. E ano passado teve até um caso, que é um caso mais excepcional, de um trabalhador que estava se aposentando e ficou quase um ano já morando em Portugal. Você imagina, hein? O cara morava em Portugal e vinha trabalhar aqui com a gente. Por quê? Porque ele consegue, por exemplo, esse amigo meu que trabalha, mora em Vitória, no Espírito Santo. Ele, no dia que ele tem que vir, geralmente é terça e quarta-feira. Ele pega um voo lá do Espírito Santo para cá, ou vem de ônibus, ou vem de carro, se desloca para cá. Chega na terça-feira de manhã, trabalha presencialmente, ele pega uma diária de hotel, dorme em Macaé, na quarta-feira ele cumpre o seu segundo dia presencial e volta para casa no final do dia, só retornando na semana seguinte. E isso fez com que várias pessoas se afastassem das capitais. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, especificamente, tem muita gente que está morando na região dos Lagos, ou região serrana, Petrópolis, Teresópolis, cidades no entorno menores, que dão melhor qualidade de vida, cidades que não têm tanta violência urbana, que não tem tanto trânsito, e porque o regime permitiu isso. Então, se você aumenta para 3 dias presenciais, e a proposta da Petrobras são 3 dias intercalados, que é pior, não são 3 dias consecutivos. Aí você pode trabalhar segunda e quarta, na outra semana. Aí bagunça tudo, aí o cara não consegue se planejar. Às vezes trabalhar segunda, folga na terça, volta na quarta, folga na quinta, volta na sexta. Então isso dificulta um pouco a vida dessas pessoas que estão morando um pouco longe.
Então é um problema, a gente, como proposta, a gente coloca unir todos os dias presenciais juntos e depois uma folga, ou pelo menos dias de teletrabalho também juntos, para que consiga ter uma melhor flexibilidade. Na sua opinião, a coisa está caminhando para encontrar uma solução? Está muito longe? Em que nível está esse debate, essa discussão? Então, a gente, na última assembleia que a gente fez, com uma assembleia muito grande, chamou muita atenção da empresa. Aqui, como eu falei, em Macaé, a gente tem algo entre empregados próprios, 2.000 empregados próprios. Só que no Rio de Janeiro, que é a maior sede administrativa da Petrobras, é a sede da Petrobras, a gente passa de 10.000 pessoas lá. Então, foram atividades muito fortes, com uma presença massiva de trabalhadores. Isso chamou a atenção da empresa, o que fez com que ela agendasse uma reunião que vai ocorrer daqui a uma semana. Ela já recebeu nossa proposta e está analisando essa proposta, e a gente tem a expectativa que dessa vez o RH venha com autorização da alta gestão para negociar. Enquanto isso não ocorre, a gente também tem falado com alguns parlamentares em Brasília, porque todo mundo tem acompanhado, por exemplo, as notícias sobre a popularidade do governo Lula. Notícias que, para o governo, são preocupantes. Apesar do governo estar numa situação econômica bem melhor do que estava outrora em governos passados, então você vê uma inflação um pouco mais controlada, as coisas estão caras. Eu vou no supermercado, tão caras, mas não estão tão caras. Hoje, por exemplo, eu compro o saco de 5 quilos de arroz a 20 e poucos reais. Eu já cheguei a comprar 40 no governo anterior. A gente tem essa questão da inflação, a gente tem uma geração de emprego que está num crescimento, então plausível. A gente tem um crescimento econômico que não é muita coisa, mas continua crescendo. E apesar disso, a popularidade do governo despenca, e isso é inquestionável. Você vê isso nas ruas, você vê isso nas redes. Não é uma coisa da pesquisa, é uma coisa perceptível para quem quiser ver. Uma greve, no momento em que o governo está precisando aumentar sua popularidade, seria uma coisa ruim. Então, por isso que nós também estamos procurando interlocutores em Brasília para sensibilizar o ministro de Minas e Energia, no qual a Petrobras está ligada, e o próprio presidente Lula, da necessidade de pedir a presidente Magda, presidente da Petrobras, para vir negociar com os sindicatos, porque a gente entende que o movimento grevista, nesse momento, não vai ajudar em nada a popularidade do governo. Muito boa. É o chamado bom senso, né? É o bom senso. Não, cara, e aqui, eu preciso fazer um intervalo, são 8h03, a conversa é boa, flui, aí o tempo voa, eu perco a noção. Cara, assim, o carrinho do supermercado, para o brasileiro, ele é fundamental na popularidade do governo. Eu lembro dessa do arroz de 40, óleo de soja a 12, 13 reais. A gente pagou caro demais, absurdo. Então, hoje o café está a 70 quanto que você vai buscar saber, você tem informação de seca durante 2 anos, né? Tem uma precariedade aí de tempo muito grande, então, né, de mau tempo, que prejudicou a safra de café dos últimos 2, 3 anos, e aí vem o reflexo agora. Mas, e recai sobre o governo, não tem conversa fiada. Eu chego lá, tá caro, ainda mais Lula, que prometeu a picanha, e não sai a picanha, e aí, poxa, as pesquisas indicaram agora aí a queda de popularidade, e tem um domínio, que a gente faz outro programa, tem um domínio de fake news nas redes sociais, que os caras têm... mas é porque tem um terreno fértil. Tudo bem, mas os caras dominam a fake news de uma forma impressionante. E tem os problemas reais, né? Sim. Vocês acompanham o Sindipetro e sabem da nossa relação, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores. Mas a gente reconhece os erros. Então, dizer que as coisas não estão caras é uma mentira. Tá caro, sim, tá caro para todo mundo. O Lula, por exemplo, essa questão da picanha é uma questão que
vale a pena a gente tocar no assunto. O Lula prometeu a picanha. A gente sabe que a promessa ali na campanha tem um viés de voltar, trazer esperança para algo que a gente não para um problema real do momento. Então, a picanha ainda não veio, isso de fato. Só que a gente entende, por exemplo, que a fila do osso acabou. Você não vê mais a fila do osso. É real. Você não vê mais a fila da pelanca, do pé de galinha, ou do farelo do arroz. Isso acabou. Só que não é o suficiente, Cláudio. As pessoas ficaram tanto tempo, mas tanto tempo, comendo subprodutos, que a gente esperava nesse momento ter uma qualidade de vida maior. E isso é legítimo. É legítimo querer uma qualidade de alimentação melhor para sua família. Nossa, isso é super natural. Então a gente tem também que entender como é que está o problema, e o próprio governo tem que tomar medidas mais assertivas para que a gente tenha condição, de fato, de não ter um impacto assim na questão da inflação, que penaliza principalmente a população mais pobre, né? Não, perfeito. Ô, Sérgio, eu preciso fazer um intervalo, são 8h06, já avançamos aqui, mas a gente fecha aqui esse bloco. Próximo bloco a gente volta a conversar mais sobre toda essa... Tem o Trump também nos Estados Unidos, essa relação que já começa a mexer com aço, daqui a pouco com o etanol. Enfim, tem uma série de assuntos que a gente vai abordar aqui, claro, sobre também essa boa notícia dos 23 bilhões de dólares de investimentos que a Chambriard anunciou, a Magda Chambriard anunciou recentemente. A Noêmia Magalhães está aqui mandando mensagem. Daqui a pouco eu vou ler tudo. Só peço rapidamente o intervalo para a gente voltar a seguir aí com o Sérgio Borges, coordenador do Sindipetro NF. 8h06, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Voltamos a seguir, tem aquela dica agora aí da Nauta XP, para você investir o seu dinheiro, render melhor para você com total segurança. Confira aí. Minuto